E se eu te disser que a maioria das agências de IA hoje não vão quebrar por falta de cliente ou por falta de demanda? Muito provavelmente essas agências vão quebrar porque elas não sabem para quem vender, não sabem o que vender e nem quanto cobrar por isso. Oi, meu nome é João, eu sou diretor comercial da Atlas Tecnologia, uma agência de consultoria especializada em implementação de IA para processos comerciais. Hoje nós já passamos de 50 clientes e a nossa jornada ao longo desses últimos 2 anos empreendendo nesse ramo da inteligência artificial, nós vimos muitas agências começarem, quebrarem no meio do caminho, justamente por um erro principal, a falta do seu ICP. Eu vejo que muitos empreendedores hoje acabam negligenciando o básico de gerenciar um negócio, que é saber para quem é que se vai vender. E por mais que seja um conceito simples, muitas vezes a gente deixa passar e você acaba entrando muitas vezes em um curso, acaba comprando um template, acaba comprando o seu primeiro produto, achando que já tem tudo que precisa para sair vendendo e oferece isso para todo mundo. Essa falta de ter um público, ter um perfil de cliente, definir para quem é que você vai vender, se não te trava e acaba não te dando uma direção certa de qual caminho seguir, muitas vezes vai fazer você vender errado, precificar errado e até mesmo oferecer ferramentas erradas. Pensando nisso, criei esse vídeo para justamente ajudar vocês a entenderem o que é um perfil de cliente, principalmente quando a gente fala de B2B, principalmente quando a gente está falando de vender para outras empresas e que por mais que pessoas comprem de pessoas, é muito comum se falar isso, geralmente quando a gente vai vender para uma outra empresa, vai definir um ICP, nós não pensamos no decisor em si, mas sim pensamos no perfil daquela empresa. O decisor, o perfil do seu cliente que vai comprar, né, a pessoa, ela é pensada mais no processo comercial, ela vai influenciar mais em formato de abordagem, discurso de vendas e não na definição de negócio. Sua definição de negócio você vai estruturar baseado no perfil da empresa, baseado em volume de funcionário, faixa de faturamento, nicho de atuação. E com isso eu trouxe aqui um framework para te ajudar a ter mais clareza nisso tudo. Esse framework foi pensado baseado nas nossas experiências vendendo inteligência artificial para os nossos clientes. Hoje nós já ultrapassamos 50 clientes e vendemos para todos esses nichos. Por isso que esse é o framework que eu acredito que vai dar mais clareza para vocês. Vamos então aqui para minha tela aqui do meu framework. Como vocês podem ver, eu vou exibindo uma a uma para ficar mais claro para vocês. Bem, vamos pensar primeiro em perfis de cliente, né? Perfis de empresa. Quais são os perfis que nós temos? Eu trouxe aqui 5 perfis para vocês, inclusive vou deixar como uma surpresa para o final, que eu acredito que é um perfil que pouco se fala, mas é um perfil estrela aqui dentro que eu vejo muito potencial e que a gente está conseguindo bons resultados com esse perfil. Primeiro perfil, eu acredito que antes da gente pensar em empresa, a gente precisa pensar muitas vezes nos individuais, nos MEIs, né? Ou até mesmo pode ser freelancers. Às vezes esses empreendedores individuais até têm a constituição de uma limitada, uma Eireli. Eu não classifico eles como pequena, média ou grande corporações justamente pelo perfil deles. Temos ali às vezes alguns criadores de conteúdos que têm CNPJ constituído e fatura até um valor suficiente, mas esse perfil de empresa precisa de uma solução muito específica. Então, como característica desse perfil de empresa, né, eu diria que eles têm uma baixa maturidade, eu já até limpar essa linha inteira, eles têm uma baixa maturidade digital. Quando eu digo baixa maturidade digital, isso considera-se também criadores de conteúdo. Eu considero que muitas vezes eles ficam tão limitados ao nicho deles, ao segmento deles, que eles acabam não observando como que a inteligência artificial pode escalar o seu processo. No caso de freelancers, consultores, a gente tem uma gama enorme aí de profissionais e autônomos que também não têm essa maturidade. Quando eu digo uma maturidade, pense que eles não vão ter um CRM muito bem constituído, eles não vão ter uma ferramenta de gestão de marketing muito bem constituída, eles não vão ter muitos controles financeiros, logísticos, até mesmo pela necessidade. Eles não precisam. Eles têm ali todos, às vezes, um negócio pautado em Instagram, pautado em TikTok. Quantos empreendedores, né, que divulgam seu negócio
negócio só pelo Instagram e WhatsApp, não tem um stack de soluções por trás que vai permitir, né, ele ter mais gestão, ter mais controle. Então, por isso que eles são, coloco eles aqui na baixa maturidade digital, né? Porque o stack de soluções tecnológicas dele, digitais, né, de softwares, não tem uma complexidade muito grande. Com isso, geralmente, eles vão ser limitados a automações de processos de marketing, um enriquecimento de base, de e-mail marketing, um envio de e-mails. Com isso, muitas vezes o serviço que a gente pode ofertar para ele, o serviço que a gente pode oferecer, vai ser ali um processo de marketing, como por exemplo, um enriquecimento de base, um cruzamento de dados, uma automação de e-mail marketing, uma automação de disparos, um chatbot, às vezes no Instagram, para uma distribuição de conteúdo, né? Uma distribuição, às vezes uma captura de lead, algo mais simples e objetivo, sem muita complexidade, e por isso que na maioria das vezes chatbot resolve. Grandes influenciadores já até usam esse chatbot, mas isso pode ser diversificado também para os micros, também para os menores influenciadores, né? Essas soluções, elas acabam tendo um custo de implementação muito baixo e um custo de manutenção também muito baixo. Com isso, de autônomos, de freelance, permite essa implementação. Quantos cobrar por isso, né? Principalmente para você que está começando, esse talvez seja um ótimo nicho. Um nicho de fácil entrada, fácil contato com o decisor. E você consegue precificar ali com uma implementação inicial entre 500 a 2 mil reais, dependendo às vezes da complexidade e tamanho desse autônomo, né? Desse empreendedor individual. Principalmente, isso aqui falando a nível de setup, a cobrança inicial, para você construir a solução para ele. Geralmente vão ser infoprodutores iniciais, né? Coaches, criadores de conteúdo, são pessoas que estão empreendendo digitalmente, às vezes estão trabalhando com isso, eles têm o conhecimento que existe essas soluções, então por isso que é um bom nicho, porque ele já tem consciência do produto, ele já sabe que existe esse produto, às vezes só não implementou mesmo por falta de tempo, falta de dedicação dele e falta de um profissional, e esse profissional pode ser você. O segundo perfil de cliente, aqui a gente vai estar tratando de pequenas empresas, ou seja, empresas que têm até 10 colaboradores, né, que faturam ali até 50 mil mês, 100 mil mês, né? Eu acho que é um range bom para você considerar ali na pequena empresa, e principalmente porque essas empresas, elas têm muitas vezes prestadores de serviço ou até mesmo varejo, né? Tem um leque de necessidade limitada também, muito similar ao empreendedor individual, mas ela já tem um perfil um pouco melhor porque ela tem um pouco mais de caixa, ela tem uma geração mais constante de caixa. Nesse caso, né, as pequenas empresas, ela tem uma maturidade digital já mais intermediária. Por quê? Porque ela vai ter uma necessidade de soluções, de stacks de ferramentas mais avançadas que empreendedores individuais. Então ela vai ter uma necessidade um pouco maior de ferramentas, por isso você consegue olhar para a operação dela e pensar em mais soluções, em trazer mais automações, assim conseguir agregar mais valor e até cobrar mais por isso. Então, muito comum a gente ver, esse é o grande foco hoje da divulgação, né? Quando você vai buscar empresas para vendas de IA, para vendas de agente, vendas de chatbot, vendas de automação, agendamento automático, ou qualquer uma dessas soluções, o foco tem sido pequenas empresas, né? Ali você consegue um range sem muito esforço de 1.000 a 3.000 para se vender essa solução ali dentro. Claro, se você está começando de novo, talvez te falta ainda uma experiência de fechamento, uma experiência comercial, vai ser mais difícil atingir esses valores, né, numa venda inicial. Mas são valores possíveis de cobrar e não são valores que você precisa de uma grande expertise. Aqui eu tento sempre pesar na balança o valor que eu posso cobrar versus o valor que o cliente percebe e a facilidade da venda. A gente vai ter ali nichos como restaurantes, clínicas, academias, comércios locais, né? Então você consegue implementar esses agentes de atendimento, de venda, né? De agendamento facilmente nessas empresas. Eu acho que aqui é um oceano vermelho, né? Tem muita concorrência, todo mundo está focando esses nichos, mas
para quem está começando, é um bom nicho para começar também. Você pode definir ele como seu ICP e ir atrás dessa prospecção. Já num próximo nível, né, que são as médias empresas, nós já temos agora operações mais estruturadas. Em médias empresas, vamos colocar de 11 a 100 colaboradores ali, né, que tem toda uma estrutura por trás, tem planejamento orçamentário anual, então ela já tem uma robustez maior, né? Então a operação dela já está consolidada, já está solidificada, ela está começando agora a buscar, além de escala, ela está buscando também uma economia maior, ela está buscando ter mais eficiência produtiva, então ela está buscando performance nos seus colaboradores, e a IA vem para abraçar tudo isso. As automações, as inteligências artificiais, os agentes ou até mesmo qualquer solução que você venha a desenvolver para essa empresa vai te proporcionar muito mais ganho, ela vai proporcionar lucro real para essa empresa. Então já são empresas robustas, com processos complexos e que o stack de ferramentas dela vai agregar para o seu serviço integrações, vai entre CRM, ERP, algumas vezes integrações com outras ferramentas financeiras ou até ferramentas específicas do negócio de cada cliente, né? Além disso, integrações com a parte de marketing, integrações, né, com outros setores da empresa, logística, produção e tudo mais. Essas empresas, além das integrações, as automações, ela também cabe agentes especializados. Nesse caso, não só um agente verticalizado, né, nichado para aquela área, mas sim um agente especializado para o setor dentro dela. Então, um agente de marketing, um agente de relatório, né, para a parte comercial, para a parte financeira, para a parte compliance, todas essas subsetores, né, esses pequenos nichos, cabe automação. Então, essa empresa média, você consegue firmar contratos maiores, começando em 3 mil, né, sem, como se dizer, não precisa ser um grande projeto. Existem projetos pequenos que você pode implementar, principalmente isso facilita a sua entrada, né, você inicia com um projeto, depois expande para mais um setor, então você pode iniciar ali em 3 mil reais, aumentando o orçamento a 12, dependendo do projeto até maiores. Mas eu recomendo você começar justamente nessa faixa de soluções para essas empresas, porque com isso você consegue uma escala maior. Principalmente nesse primeiro momento, você precisa sempre pautar, ao meu ver, escala e qual que é a possibilidade de vender para mais clientes versus lucratividade. Qual que é o maior valor que eu consigo vender para esses clientes? Imagina assim, se você vender a 3 mil, você consegue vender para 100. Se você vender a 10 mil, você consegue vender para 8. Então, o que é melhor? Vender para 100 a 3 mil, faturar 300, ou vender a 10, faturar 80? Depende, porque geralmente 100 clientes vão te dar um leque muito maior de necessidade de equipe, tudo mais. Mas, se você vende para 10 a 3 mil, no próximo mês coloca um upsell, no próximo mês traz uma indicação, você consegue ter muito mais lucratividade, muito mais venda, que é assunto para outro vídeo, mas eu vejo que para essas médias empresas que são que já tem um stack de ferramentas, em algumas vezes não vai ter uma ferramenta ou outra e você pode ser o estopim e trazer essa ferramenta para essa empresa. É o caso de CRM, às vezes é o caso de um RP, ou até mesmo trazer uma ferramenta mais recente, mais atualizada. Às vezes ela está no seu CRM muito antigo, está no seu RP muito antigo. Então você pode ser justamente a pessoa que traz essa solução, né, que traz essa inovação para a empresa. Com isso, recomendo essa faixa para você começar e depois ir escalando venda para o mesmo cliente e também indicações dessas empresas, tá? Os nichos aqui, e-commerce, imobiliária e empresas de serviço. Vejo que são esses 3 nichos aqui que têm um grande potencial para você aplicar essa venda e até mesmo pela facilidade de conexão com decisores, né? Esses 3 nichos, e-commerce, imobiliárias e empresas de serviços, não tem uma barreira muito grande para você chegar ao decisor ali, às vezes o proprietário, um dos sócios ou até mesmo os diretores dessa empresa. Já no grande nicho das grandes corporações, né, acima de 100 colaboradores,
colaboradores, às vezes, né, mais de uma unidade, multifiliais, às vezes são unidades independentes, né, que você consegue fechar individualmente. Em alguns casos você tem que fechar com a matriz para daí ser replicado para as outras. Essas empresas elas já têm alta maturidade digital porque a complexidade de stacks tecnológico dela é muito grande. Fora isso, ela geralmente tem terceiros, agências especializadas trabalhando com ela. Então, fora as equipes internas, você também vai ter que muitas vezes gerenciar esse contato com outras empresas, outros terceiros. É muito comum em grandes corporações ter a contratação de mais de um profissional, né? A gente sempre pega esse cenário, né? Tem já uma agência de marketing, tem uma agência às vezes de SEO e tráfego pago, né? São agências separadas e nós chegamos com uma IA. Então a gente chega como o centralizador e conector de tudo isso, mas tem não só a empresa, mas também terceiros para trabalhar e muitas vezes você depende de algumas informações, de algumas trocas com eles, porque eles são os detentores dessa operação, entre aspas, detentores do contrato de operar isso, e às vezes eles que conhecem o processo. Então, por mais que a empresa te contrate, você precisa ter essas trocas com agências para conseguir trazer para ela o entendimento de todo o processo e conseguir implementar as soluções de IA. Nesse caso, a gente está falando de um ecossistema já de inteligência artificial. A gente não está falando mais de um agente de atendimento, um agente disso. A gente está falando de uma solução multiconectada para a empresa inteira. Então, vai desde suporte, vai atendimento ao cliente, mas vai também atendimento interno. Muitas vezes a gente tem agentes para o próprio colaborador conseguir interagir. A gente vai ter também ali análise preditiva, o uso da inteligência generativa para justamente poder antecipar relatórios, trazer mais inteligência, trazer mais agilidade e performance para processos complexos, processos que têm multicanais, touch points, então você consegue unir tudo isso. Então, essas empresas, os projetos geralmente vão começar em 10 mil, mas assim, é muito comum você fechar projetos aqui 10, 50, 60, 100 mil. Recentemente a gente fechou um projeto de 72 mil com um desses cenários. Então, claro, é um projeto de meses, né? Uma projeção muito longa, comparado às vezes a uma implementação de um agente de atendimento, agente de agendamento, né? É um cenário totalmente diferente, serão reuniões, tem reunião presencial, tem toda uma gama hierárquica ali que você vai precisar, né, se reunir, apresentar para conseguir fazer essa venda. São multi-reuniões, né? A venda geralmente acontece em um processo mais longo, então também eu nem recomendo que você comece por essas corporações, porque se você começar por essas, você vai passar 2, 3 meses sem nenhuma venda. A gente leva negociações de 3 a 4 meses aqui, com multi-reuniões e tudo mais. Até mesmo, né, as decisões orçamentárias dessas empresas são pautadas às vezes em trimestre, então o fechamento vai ser prorrogado para o próximo trimestre, para a liberação de uma verba específica para esse projeto. Então tudo isso tem que ser colocado em pauta. Por isso que não é comum se iniciar, né, uma empresa prospectando apenas grandes corporações. Você começa pegando pequenas, trazendo um ou outro projeto intermediário, até chegar os grandes tubarões aí do mercado e conseguir negociar com eles algumas soluções. Ali a gente está falando de indústrias que em alguns casos não são multifiliais, mas são instituições que têm essa necessidade de multiconectividade, geralmente por envolver comercial, produção, logística, financeiro. Então, você consegue implementar projetos maiores, né? Mas também hospitais, bancos, né? Telecomunicações. Então, telecomunicações são principalmente quando você acredita que, por mais que é um setor específico, né, uma empresa, às vezes um call center, é um produto único ali, mas às vezes a necessidade de conectividade, gerenciamento de relatório é muito grande, muito complexa, e você consegue agregar muitas soluções dentro de uma mesma empresa. Então, por isso você consegue implementar projetos maiores nesse nicho, nesse perfil de mercado.
E a minha grande estrela, que pouco se fala nisso no mercado, eu acredito que assim, esse nicho aqui, poucos vocês não estão olhando para esse mercado, né? Mas é um nicho muito bom para você começar a sua agência ou para ter esses produtos na sua agência. O grande nicho do mercado, ao meu ver, hoje são startups de tecnologia. E por mais que essas empresas trabalhem muitas vezes com tecnologia, né, elas têm um foco ali, né, em inovação, um lançamento de produto, né, uma escala muito grande, muitas vezes em 6 meses ela triplica de tamanho, aumenta seu quadro colaborativo, né? E muitas vezes o foco dela, justamente por ser em alta velocidade, né? Ela tem justamente esse anseio por inovação, né? Por diferenciação de mercado, ela acaba tendo que contratar muito rápido e às vezes os profissionais que ela contrata nem sempre vêm qualificados ou prontos para ter uma produtividade no nível que essa startup precisa, no nível de crescimento dela. E aí, serviços como treinamentos e workshop para funcionários, para justamente capacitar essas equipes ao uso de IA, como que ele implementa a IA no dia a dia dele, como que ele ganha ou aumenta a sua produtividade. Veja bem, aqui a gente não está implementando a tecnologia em si. Aqui a gente está justamente trazendo para ele treinamentos, ou seja, um serviço de educação para dentro da sua empresa, para dentro da sua startup, da sua fintech, né, da sua health tech, da sua edtech ou até mesmo de um SaaS. Essas empresas não são necessariamente apenas empresas de IA, são qualquer uma dessas vieses de tecnologia que estão numa escala muito grande. Muitas vezes os processos exigem um time muito robusto, mas esse time não vem preparado. E aqui eu posso citar vários segmentos de treinamentos, desde prospecção, como que essa equipe comercial, que muitas vezes é o foco do primeiro crescimento, consegue utilizar a IA para prospectar, consegue utilizar a IA para trazer mais resultado. Você pode, sim, implementar uma solução, mas você também pode justamente implementar um treinamento para ela, né? Capacitar um gestor, capacitar, né, às vezes, o quadro colaborativo inteiro. Então, ter, vamos dizer, uma frente educacional na sua empresa, ter uma frente, né, justamente de capacitação de IA, é uma frente que muitas vezes tem uma alta lucratividade e uma rápida implementação. Você não precisa necessariamente focar nesse nicho, mas é um nicho que você pode ter um produto pronto, formatado, encapsulado e pronto para entregar para ele. Um workshop, um treinamento, uma capacitação nichada, né? Às vezes por setor, às vezes comercial, às vezes nichada para específicos segmentos. Então é sim uma frente que eu vejo que tem muito potencial atualmente. E, geralmente esses processos de workshop variam entre 5 a 20 mil por treinamento, né? Por equipe, que às vezes envolve mais de um dia, mas se trabalha muitas vezes em horas ali dentro das empresas, tá? Bem, esses projetos são projetos que a gente vende, então são preços que a gente pratica. Existe no mercado a possibilidade de vender muito mais que isso? Sim, existe. Mas, de novo, né, o quanto que você consegue escalar vendendo muito mais alto. Na minha experiência com agência, e isso nossos 52 clientes hoje podem justamente justificar isso, né? A gente preza por vender, entrar em uma empresa e depois ir agregando mais serviços a ela e aumentando o LTV dela. Então a gente começa muitas vezes com um ticket de 3 mil, mas com o tempo vai aumentando ali, trazendo mais serviços e tudo mais, trazendo mais inteligência, trazendo mais setores e aumentando a recorrência dela. Então, esse é o nosso foco, trabalhar justamente a escala baseado num ticket médio que a gente considera baixo, porém lucrativo de início, né? Um ticket médio ali de 3 mil para uma venda inicial e aí colocar mais justamente recorrência. Então, a gente vende uma implementação, vende um setup e depois vai adicionando recorrência. Então, a gente está moldando nossa operação para esse tipo. João, então eu posso vender por 10 mil, 15 mil e trabalhar com menos clientes? Pode. É um modelo de negócio totalmente válido e viável hoje para ser operado. Você com certeza consegue aí às vezes aumentar a sua lucratividade vendendo menos para mais gente.
até mesmo ter uma entrega diferente, ter mais proximidade com o seu cliente. No nosso caso, não. A gente tem uma equipe para justamente fazer essa entrega. A gente foca em trazer mais volume e depois ir agregando com o passar dos meses ali mais produtos dentro dos mesmos clientes. Então, o nosso pós-venda é muito forte. A gente trabalha muito pós-venda justamente para poder chegar nesse cliente mais fácil, entrar mais fácil, mas depois aumentar a receita que ele deixa, tá bem? Bem, é isso. Que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Essa visão que a gente tem de números, né? De números que a gente tem praticado e que tem funcionado, né? Então, não só números que estão sendo jogados aqui, são números reais. E se em algum momento e tudo isso que eu te falei te ajudou, peço para você curtir esse vídeo, se inscreve no nosso canal e sempre que você tiver qualquer dúvida, meus contatos do LinkedIn vai estar abaixo, você pode me mandar uma mensagem lá no LinkedIn, respondo todo mundo por lá, tá bem? E nos próximos vídeos eu quero trazer mais sobre esse processo de venda, esse processo comercial. A gente hoje usa um processo muito robusto aqui dentro da Atlas, que vai desde o pré-vendas até o pós-vendas. A gente acaba abordando todos esses temas e tenho certeza que vai também te ajudar. Então é isso. Obrigado.